Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma reunião de oração das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Almeirim, Santarém, São João da Ribeira e Rio Maior, estas igrejas aqui no centro do Ribatejo, que fazem este programa para que nós possamos estudar a Bíblia, para que nós tenhamos a oportunidade de orar mais uns com os outros e também para que possamos estar envolvidos com o louvor. E hoje vamos começar exatamente por isso, por louvar o nome do nosso Deus. E eu já vejo que existem alguns hinos a serem sugeridos no chat. Se quiseres, podes sugerir um hino para que todos juntos possamos fazer a nossa contribuição nestes momentos de louvor. Quero começar por dar as boas-vindas a todos aqueles que já estão connosco. A Miriam, ela diz no chat, boa noite, boa semana e um beijinho, um abraço Miriam, um abraço muito grande para ti. Também a Sara, ela diz, boa noite, beijinhos grandes, Jesus vem nos buscar em breve. É verdade, Sara, Jesus virá em breve para nos buscar. Vamos começar por cantar os hinos que são sugeridos. A Miriam sugere o hino 321, que foi o hino tema da nossa semana de oração que nós vivemos na semana passada. Tivemos a oportunidade de ter programas aqui no canal todas as noites e vamos então cantar mais uma vez o hino Ao Mundo Vou Contar que Sou Cristão. Ao mundo vou contar que sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. E vamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Durante a semana passada tivemos a oportunidade de viver a Semana de Oração e Sacrifício, onde fomos convidados a refletir sobre a mensagem dos três anjos. Se não assististe a este material, ele continua disponível aqui no canal do YouTube. E se tiveres dúvidas sobre este tema, a mensagem dos três anjos, é sempre um material que nós podemos revisitar. Mas vamos continuar a cantar, e o próximo hino que foi sugerido pela Sara, é o hino 355, que tem como título Oh, não temas, sou contigo. Se quiseres, podes também sugerir um hino. Coloca no chat para nós sabermos qual é a tua sugestão e juntos vamos participar destes momentos de louvor. Deixo-vos agora com o hino 355, Oh, não temas, sou contigo.
Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio em sua direção. Sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Este é um dos hinos que mais me impressiona no Inário Adventista. Ele mostra a imagem de um Deus com a mão estendida, uma mão estendida que nós sempre podemos agarrar, um Deus que quer ser o piloto da nossa vida, alguém que sempre tem um caminho seguro por onde nós podemos percorrer. Vamos olhar para o chat, eu vejo a Ângela, que ela também está connosco. Um abraço, Ângela, ela diz boa noite a todos. Também tem a Cinda, que ela diz boa noite, que Jesus esteja ao lado de cada um de nós, e faz uma sugestão do hino 205, diz que esta é a sugestão da avó. Também temos o irmão Raimundo Silva, que diz boa noite, saudações a todos. Um abraço, um grande abraço para vocês. E vamos cantar o hino 205, que tem como título Alvo Mais que a Neve. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão alvação. Nós, pecadores remidos,
Jesus, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ainda temos tempo para mais algumas músicas. Alvo mais que a neve, este hino tão bonito que nos fala sobre como Deus tem o poder para transformar e purificar a nossa vida. Eu gostava que nós agora cantássemos o hino 316. É um hino que fala sobre evangelismo. É um hino que nós normalmente não cantamos muito, mas é um hino que, em realidade, fala sobre esse momento em que nós temos a oportunidade de partilhar quem é Jesus. Não te importa se algum dos amigos morrer sem saber do convite de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, ó, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando o Mestre vier lá dos céus: não jamais nos falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça
coração para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão: não jamais me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Quantas pessoas há que ainda não conhecem da graça ou sobre a graça de Jesus? É nossa responsabilidade, mas também nosso privilégio. Nós podemos partilhar esta verdade com eles, esta mensagem de salvação, esta certeza de que a nossa vida tem um propósito, tem um sentido, a certeza de que um dia vamos estar no céu, juntos, uns com os outros e juntos também ao nosso Deus. Vamos continuar a cantar, temos tempo para mais 2 hinos, por isso se quiserem sugerir um hino ainda têm tempo. Eu vou aproveitar este momento também para dar as boas-vindas àqueles que foram chegando e também todos aqueles que disseram olá no chat. Nós temos o Filipe que disse boa noite a todos, um abraço muito grande, Filipe. O Filipe, ele teve a oportunidade, junto com a Rosana, no sábado passado, de entregarem-se a Deus através do batismo e publicamente expressar a sua fé em Jesus, e foi um momento muito bonito, foi sem dúvida um momento de alegria, um momento de celebração. Temos também o irmão Jorge Pacheco, que diz boa noite, e a irmã Lourdes Oliveira, um abraço para vocês os dois. Vamos continuar a cantar. Gostava que nós cantássemos agora outro desses hinos que não é tão conhecido, mas que é um hino de vitória, que é o hino 437, que tem como título Vitória em Cristo. Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos inimigos, e ao fim contrito me prostrei, vitória me achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida, e logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu.
redimidos por Jesus, na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu, o sangue que verteu. Temos tempo para mais um hino. A sugestão do Filipe é o hino 150 ou o 470. Eu gostava que nós cantássemos o 470. O hino 150 nós cantamos já aqui muitas vezes, mas o hino 170 é um hino de oração. Ele entra de forma muito, muito adequada com o tema que nós vamos falar hoje, com o Salmo 126, mas também com o tema da oração, que esta sem dúvida é uma reunião de oração. Portanto, o Senhor está aqui, é o título do hino 470 que eu convido a todos que nós cantemos neste momento. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui.
Convido a todos a neste momento podermos ter a nossa primeira oração da noite. Se estivermos sozinhos, vamos colocar-nos em pé, ajoelhar-nos ou mesmo ficar sentados, mas vamos pôr as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Se estivermos com alguém ao nosso lado, agarremos na sua mão e juntos vamos falar com o nosso Pai do Céu. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que temos de nesta noite poder estar reunidos nesta reunião online. Obrigado pela tecnologia que nos permite podermos fazer esta reunião de oração. E Senhor, apesar das circunstâncias que estamos a viver, que são um bocadinho atípicas ainda, obrigado porque Tu permaneces ao nosso lado. Obrigado, Pai, porque abençoas a Igreja, porque podemos fazer as nossas cerimónias e somos livres de ir à Igreja. Mas também, Senhor, obrigado, porque no conforto dos nossos lares, nós podemos nesta noite fazer esta reunião. Abençoa, Senhor, a Tua Igreja. Abençoa todos aqueles que hoje lutam pela morte, lutam pelo sofrimento, pela distância. Bom Pai, Senhor, abençoa todos aqueles hoje que se sentem sozinhos. Senhor, que Tu possas ser a bênção na sua vida, que Tu possas ser a companhia, o ânimo, mas acima de tudo, Senhor, Tu possas ser a alegria na sua vida. Abençoa cada um de nós que estamos nesta reunião, todos aqueles que vão assistir em diferido, que Tu possas ser, Senhor, a bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o estudo do livro dos Salmos. Nós tivemos de interromper na semana passada porque tivemos a nossa semana de oração e sacrifício, onde estudámos o tema de Apocalipse 14, mais especificamente desde o 6 ao 12, a mensagem dos 3 anjos. Mas hoje eu gostaria que nós pudéssemos voltar a estudar o livro dos Salmos, e nós temos estado a estudar uma secção do livro dos Salmos que é chama-se os Cânticos dos Degraus ou os Cânticos de Peregrinação, Salmos de Peregrinação, podemos chamá-lo das 3 formas. E hoje eu gostava que nós efetivamente pudéssemos continuar com este estudo. Deixem partilhar. Ok, conseguem ver o PowerPoint. E o Salmo 126 eu chamei-lhe Grandes Coisas Fez o Senhor por Nós, porque efetivamente esta é a frase mais importante que nós vamos ter no Salmo de hoje. Mas estes Cânticos dos Degraus, se é a primeira vez que estás connosco, é a primeira vez que estás a ouvir esta introdução ou este título, os Salmos dos Degraus são salmos que normalmente são salmos bastante curtos, que eram utilizados pelos peregrinos que iam a Jerusalém fazer as suas celebrações, não é? Temos o Dia da Expiação, por exemplo, e até mesmo outras celebrações que os peregrinos aproveitavam para fazer este caminho, para visitar Jerusalém. E estes cânticos têm sido um pouco o acompanhavam os peregrinos nessa viagem, e nós já vimos que até mesmo, por exemplo, o Salmo 125, nós vimos há 2 semanas atrás, utiliza a geografia para poder ensinar-nos uma lição sobre quem é Deus e sobre como Deus protege a nossa vida. Se não viste este programa, ele continua aqui disponível no canal. Mas nós vamos agora ao Salmo 126. E se nós pudéssemos resumir o Salmo 126 numa palavra, seria a palavra alegria. O Salmo 126 ajuda-nos a encontrar qual é que é o caminho que nós podemos percorrer para termos uma vida alegre, termos felicidade na nossa vida, termos razões para sorrir. E este salmo, em realidade, nós conseguimos identificar quando é que ele foi escrito. Provavelmente este salmo foi escrito depois do exílio babilónico, ou deixa-me utilizar outra palavra, depois do cativeiro babilónico. E talvez tenha sido escrito até pelo próprio Esdras, este escriba que era responsável da reconstrução de Jerusalém, da muralha e também do templo. Em realidade, este salmo parece que ele é o cumprimento de uma profecia. O cumprimento da profecia que nós encontramos em Jeremias 29, versículo 10. Deixem-me partilhar esta profecia convosco. Lembram-se, o povo de Israel estava no cativeiro, estava longe da terra prometida, estava longe de Jerusalém. E então Jeremias traz esta profecia da parte de Deus que diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra.
tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, esta era uma profecia de libertação. Era uma profecia que mostrava ao povo de Israel que as coisas podiam estar mal, mas não eram o fim. Porque a vontade de Deus no final sempre se cumpre na nossa vida. Nós às vezes até não podemos ver com os nossos próprios olhos. No entanto, as bênçãos de Deus, elas estão sempre ao nosso redor. E esta é a promessa. Vamos voltar ao slide anterior, Salmo 126, porque este salmo fala-nos sobre este impacto, o impacto que têm as promessas de Deus na nossa vida. Quais é que são as consequências de estarmos conscientes de que Deus nos rodeia de bênçãos? Este é um salmo de esperança, é um salmo de consolo, mas também é um salmo de ânimo. Um salmo de que, às vezes, quando nós vemos, não conseguimos ver o lado positivo das coisas. Este salmo ajuda-nos a ter uma visão refrescada sobre a nossa situação. Este texto ele desafia-nos a reconhecer a presença de Deus na nossa vida e também a estarmos atentos para identificar as suas bênçãos. Este salmo é a base de uma ilustração que é usada por Jesus, a parábola do bom semeador, ou a parábola do semeador. E em realidade esta ideia, ela vai nutrir tantos sermões e vai nutrir tantas ideias que nós temos utilizado na igreja para poder explicar o que é o reino de Deus e o que é evangelizar, o que é partilhar a Cristo. Um pouco aquilo que nós cantávamos antes com aquele hino que dizia se ninguém me falar sobre Jesus, como é que eu o vou conhecer? Mas vamos saltar imediatamente à estrutura. Este salmo ele tem apenas 6 versículos e a primeira parte fala-nos sobre uma narrativa, fala-nos sobre a história, coloca-nos na situação que o povo de Israel estava a viver. O versículo número 3 fala-nos sobre um cântico, ou seja, um desejo, uma constatação. Esta era a palavra que eu estava à procura. Este cântico constata algo que é muito importante sobre Deus. Já vamos ver o que é. O versículo 4 fala-nos sobre uma oração e depois o versículo 5 e 6 fala-nos também sobre uma promessa. Por isso temos uma narrativa, uma história, um cântico, uma constatação, uma oração, um desejo, não é? E depois, no versículo 5 e 6, temos uma promessa. E esta é a estrutura do texto. Parece que vamos passar por todos os diferentes aspectos do nosso relacionamento com Deus. E agora, sem mais demoras, vamos começar com esta narrativa. E esta narrativa situa-nos exatamente no cativeiro. Reparem só o que começa a dizer estes 2 versículos. Este não é o slide certo. Agora sim, Salmos 126, versículo 1 e 2. Diz-nos o seguinte: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então a primeira coisa que nós precisamos de identificar é de onde é que vem esta gente. E estas pessoas, eles vêm efetivamente do cativeiro. Vou colocar aqui, esta é a cor que eu normalmente utilizo. Eles vêm do cativeiro, provavelmente este cativeiro babilónico. E lembrem-se, o cativeiro babilónico foi bastante agressivo para o povo judeu. Eles foram expulsos da sua terra, eles foram levados como escravos. Chegando a Babilónia, era-lhes trocada a sua identidade. Davam-lhes um novo nome que, mais vezes do que não, estava relacionado com estes deuses pagãos, deuses babilónicos, que para além de tirar as pessoas da sua casa, da sua terra, da sua nação, tiravam-nos da sua própria identidade, a sua própria religião, a sua própria crença. Mas o Senhor foi capaz de libertar o povo judeu, porque eles poderiam ter perdido a sua herança, ou seja, a terra prometida. Podiam ter perdido a sua identidade. Eles deixaram de ser Daniel, por exemplo. El significa Deus, aquele que se relaciona com Deus. E depois receberam o nome de Belsazar, aquele que adora o Deus Bel. Então perderam a sua identidade. Mas houve uma coisa que o povo judeu nunca perdeu, que foi a sua esperança. Ele nunca deixou de orar,
nunca deixou de ser fiel ao seu Deus. E temos a história de Daniel e dos seus amigos que nos provam isto de uma forma muito clara. Porque Deus, em realidade, libertou este povo do exílio, do cativeiro, e trouxe-os de volta para Sião. Lembram-se, Sião é uma expressão que nós já temos aqui falado várias vezes. Sião é este monte, o monte onde estava construído o templo. Sião representa Jerusalém, a cidade da paz. Sião representa estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, segundo as leis de Deus e a desfrutar das bênçãos de Deus. Mas se nós olharmos com mais atenção, esta mudança parece que não havia circunstâncias para ser feita realidade. No entanto, Deus contorna todas estas impossibilidades e efetivamente traz o povo escolhido, o seu povo do cativeiro para Sião. E agora reparem, vamos ler até aqui ao ponto final mais uma vez. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E agora nós temos a oportunidade de olhar para esta expressão. Como os que sonham. Aqueles que sonham, aqueles que esperam, mas não vivem. E aqui nós temos a oportunidade de juntar estas duas realidades. O querer e o viver. O desejar e o experimentar essa situação. Porque obviamente que o povo de Israel desejava voltar para casa. Obviamente que eles desejavam libertar-se do paganismo. Mas eles agora viviam esse sonho. Viviam esse desejo. E a verdade é que quando estamos com Deus, a nossa realidade é sempre melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. E quando nós olhamos para a nossa espiritualidade e para a forma com que nós vivemos a nossa religião, a nossa espiritualidade em realidade pode ser um sonho. Eu sonho fazer a meditação todos os dias. Eu sonho estudar a escola sabatina todas as semanas. Eu sonho pregar a Jesus. Eu sonho entregar a minha vida verdadeiramente a Deus. Mas nós hoje temos a possibilidade de viver longe do cativeiro. Porque se nós, apesar de termos este sonho, decidirmos ficar no cativeiro, decidirmos continuar a fazer as coisas que fazíamos sempre, então o que é que vai mudar na nossa vida? E a grande pergunta que nós precisamos colocar hoje é: como é que é a tua espiritualidade? Que religião é que tu segues? Que religião é que tu vives? Será que vives um sonho? Ou será que tu percebes que, em realidade, nós já somos livres? E porque somos livres, nós temos a oportunidade de viver este sonho em realidade. E nós somos libertos por Deus para podermos aceitar esta libertação que é dada por Deus e finalmente viver a liberdade sempre ao lado de Deus. E aqui é que está a grande diferença. Será que a nossa religião é uma religião de sonhos? Ou é uma religião de vivências? É uma religião de decisão, uma religião de compromisso? Será que estamos ao lado de Deus? Ou sonhamos estar ao lado de Deus? Porque quando nós estamos ao lado de Deus, a nossa realidade vai ser muito melhor do que aquilo que nós imaginávamos. Por isso é que diz o texto que a boca daqueles que foram livres se encheu de riso e a língua encheu-se de cântico. E aqui temos uma referência ao louvor. Quando nós vivemos a liberdade, quando nós vivemos a bênção de Deus na nossa vida, nós não podemos deixar de louvar a Deus. E se nós olharmos com atenção o louvor na Bíblia, o louvor ele vem sempre depois do milagre. Vem sempre depois da libertação. Basta nós olharmos para outra vez em que o povo de Israel estava escravo, quando ele estava no Egito. Lembram-se dessa história? Eles foram libertos por Moisés, liderados por Moisés, chegaram ao Mar Vermelho, tiveram dúvidas, então Deus libertou o povo finalmente através deste grande milagre em que o Mar Vermelho se abriu e eles puderam cruzar em terra seca até ao outro lado. Quando o povo de Israel chega ao outro lado do Mar Vermelho, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles começam a cantar. Eles cantam, eles dançam, eles louvam o nome de Deus, porque eles viveram
esta libertação, porque eles agora são livres e já ninguém os iria perseguir. Portanto, o louvor ele não tem lugar antes do milagre, não tem lugar durante o milagre. O louvor ele é como consequência da consciência de que Deus nos libertou. Só que eu vejo muitas vezes para como é que nós utilizamos o louvor hoje em dia na igreja. E às vezes deixa-me triste, porque parece que hoje em dia o louvor é mais algo para encher o tempo. É uma espécie de um hobby para algumas pessoas. O louvor é um passatempo enquanto não vem o pastor dar o sermão. Enquanto nós nos esquecemos que o louvor deveria ser a oportunidade de agradecer o milagre da liberdade. O versículo 2 termina por falar sobre como é que as outras pessoas reagem ao ver esta libertação e ao ver esta alegria que o povo de Deus tem como consequência da sua liberdade. Reparem, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E eu aqui quero já começar por perguntar-te, que grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo? Obviamente que nós podemos agarrar na Bíblia e parece que em cada página da Bíblia existe uma grande coisa. Mas não és também tu, povo de Deus? Que grandes coisas fez Deus na tua vida? Por isso vamos diretamente ao versículo 3. Porque repete exatamente esta ideia. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Este talvez é o versículo mais forte. Este é o versículo central deste salmo. Primeira pergunta, que coisas são estas? Que grandes coisas fez Deus por nós? Que grandes coisas fez Deus na nossa vida, que se calhar nós não nos deveríamos esquecer delas? Porque em realidade Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da bênção, Deus é a fonte da liberdade, é aquele que nos salva, é aquele que nos leva para o céu, é aquele que faz a nossa salvação possível. Portanto, grandes coisas fez quem? Deus, por cada um de nós. Qual é que é a consequência disso? Por causa disso, nós então estamos alegres. Lembram-se ao início que eu disse, este salmo fala-nos sobre o caminho da felicidade. Queres ter felicidade na tua vida? Então deixa que Deus faça grandes coisas por ti. Porque vais deixar de ser cativo e vais começar a viver como livre. Vais deixar de ser preso ao teu pecado. A tua espiritualidade vai deixar de ser um sonho e vai transformar-se numa realidade. E para que nós não nos esqueçamos, eu tive a oportunidade de fazer um material. Eu fiz um pequenino marca-páginas com este versículo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. E na parte de trás eu coloquei 4 quadradinhos brancos. E eu gostaria de desafiar-vos a que nós na nossa casa possamos imprimir ou levar a uma loja para que possamos imprimir um marca-páginas destes e que nós, em cada uma destes 4 quadradinhos brancos, nós possamos escrever uma das grandes coisas que Deus fez por nós. Talvez nós possamos preencher um desses quadros, talvez possamos preencher 2, talvez alguém tenha de imprimir 20 marca-páginas para escrever todas as coisas que Deus já fez por ele. Mas talvez mais importante do que nós passarmos por essas situações que aconteceram talvez há 5, 10, 15, 20 anos atrás, seria nós ainda hoje vivermos com a alegria de todas estas coisas grandes que Deus fez por nós. Portanto, eu deixei-vos na descrição do vídeo este marca-páginas, vocês podem fazer o download, não precisam de fazer agora, eu depois no final também colocarei o link no chat para que nós não saiamos daqui sem este material. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E agora vamos a uma oração. Versículo número 4 diz-nos o seguinte: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E este versículo em realidade deixa-nos um ponto de interrogação. Mas é preciso voltar outra vez ao cativeiro? É preciso voltarmos a ser livres pelo Senhor? E a resposta tristemente às vezes é sim. Porque o ser humano tem uma tendência muito grande para se esquecer. E nós revivermos as coisas é uma prevenção
para nós não nos esquecermos. E é por causa disso que existe um conceito que é o conceito de simbolismo. Um símbolo. Um símbolo é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nos ajuda a recordar um propósito, uma experiência, uma lição que nós aprendemos no passado. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a lição que é a Santa Ceia. Jesus Cristo disse: "Fazei isto em memória de mim." Fazemos a Santa Ceia exatamente para nós refrescarmos estes ensinamentos que Jesus deu durante a Santa Ceia. E aqui utiliza uma ilustração que é as correntes do sul. E é interessante quando nós analisamos isto, porque em realidade o sul da Palestina é um lugar que a maior parte do ano ele é desértico. Mas há um período, que é o período das chuvas, em que se enchem os rios e todo aquilo que era desértico sem vida, de repente transforma-se em verde. Estas correntes do sul, que quando parece que não há esperança, elas dão vida. Então, o mesmo acontece com Deus. E este recordar ou regressar a esta sensação de liberdade é sem dúvida algo que nós deveríamos presenciar e algo que nós deveríamos viver. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Este símbolo ajuda-nos a entender que Deus é quem provê a bênção na nossa vida. E Deus faz isso repetidamente. Vamos terminar com os nossos últimos 2 versículos. Aqui nós encontramos uma promessa que diz: "Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos." E nós temos aqui esta oposição de ideias. Por um lado, semear com lágrimas. No entanto, como é que se colhe? Vou colocar aqui com outra cor. Colhe-se com alegria. E mais à frente, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Vamos colocar da mesma cor. Esta não é bem a mesma cor, esta é que é, mas tenho que selecionar mais uma vez. Agora. Andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Então nós temos aqui esta repetição, este paralelismo, parece uma espécie de ping-pong, não é? Que vai para um lado e depois vem para o outro. Semear em lágrimas, cegar com alegria. Esta preciosa semente, a levar esta preciosa semente andando e chorando, mas depois quando volta com alegria. E esta efetivamente é uma promessa. Talvez semear pode não ser a coisa mais fácil. E aqui podemos semear várias coisas. Nós podemos, é uma ilustração que vem da agricultura, obviamente. No entanto, esta ilustração quer ajudar-nos a compreender que nós podemos semear na nossa vida várias coisas que são importantes. Por exemplo, semear bons hábitos, tomar boas decisões, já sejam hábitos dos relacionamentos, já sejam bons hábitos com o nosso relacionamento com Deus, já sejam bons hábitos com o nosso cuidado próprio, já seja o nosso cuidado de saúde, já seja com o nosso cuidado de saúde mental, ou até mesmo com vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, se nós olharmos para a nossa saúde, semear em lágrimas, e eu tenho passado um bocadinho por isso nestes últimos meses, que eu tenho tentado perder um bocadinho de peso. Não sei se já tiveste essa experiência na tua vida. Ao início custa muito. No entanto, até a psicologia apoia esta ideia que, à medida que nós vamos controlando o nosso apetite, vamos tendo uma propensão mais... deixem-me dizer de outra forma, vamos ter uma tendência para poder escolher melhores alimentos e alimentos mais saudáveis. Se nós rejeitarmos esta ideia, então vamos cair num buraco muito difícil de sair. No entanto, ao início pode ser um pouco custoso, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil. Mas também podemos falar aqui sobre a parábola do bom semeador, que fala sobre semear o Evangelho, ou semear esta semente, esta preciosa semente que é Cristo. Ao início pode custar. Quando somos só nós e o mundo. Quando somos nós que temos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Onde parece que ninguém nos apoia. Quando somos nós a dar o folheto. Como somos nós a dar o abraço. Parece
que custa. Mas na hora da colheita, a hora da colheita vai ser um momento de alegria. Portanto, não devemos desanimar. E devemos semear estes bons hábitos. Às vezes custam. Devemos semear o semente que é Cristo. Às vezes custa. Devemos semear para que mais tarde nós possamos colher com alegria. E este é o Salmo 126. Um salmo que nos fala, vamos voltar aqui à nossa estrutura, fala-nos sobre uma narrativa do que aconteceu com o povo de Israel quando foi liberto do cativeiro. Fala-nos sobre um cântico que reconhece que grandes coisas fez o Senhor por nós. Fala-nos também sobre uma oração no versículo 4, onde utiliza esta ilustração de que é importante nós não nos esquecermos. É um pedido para que Deus não nos faça esquecer. E por último, a promessa de que hoje pode ser difícil. Hoje, semear hábitos bons, semear a semente de Cristo, tomar a decisão de fazer a meditação todos os dias, estudar a escola sabatina todos os dias, ir à igreja cada sábado, dar o dízimo. Todas estas decisões podem ser difíceis hoje, mas quando nós colhermos os frutos, nós vamos colher os frutos com alegria. Que Deus nos possa abençoar nesta caminhada. Este salmo claramente diz que Deus é a fonte das bênçãos. Ele é a fonte da liberdade na nossa vida. Eu gostava que nós agora tivéssemos o nosso habitual momento de oração, para fazermos a nossa oração individual, em que nós tomemos a decisão de semear estas boas coisas, esta boa semente na nossa vida, no nosso dia-a-dia, para que quando for o momento da colheita, nós possamos dizer claramente: grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos ter o nosso momento de oração. Eu vou colocar o hino 419, Bendita a Hora de Oração, e enquanto cantarmos o hino, ou enquanto tocar o hino, nós somos convidados a fazer a nossa oração individual. Coloca-te de joelhos, coloca-te de pé. Não deixes passar este momento como se não fosse nada. Se tiver alguém do teu lado, ajoelhem-se juntos, agarrem na mão um do outro. E vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer este compromisso com Deus de, em primeiro lugar, reconhecer as bênçãos que Ele nos dá. Viver esta alegria, viver a liberdade, que a nossa religião não seja um sonho, mas que possa ser uma realidade. Vamos orar. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda a dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação, irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Bendita hora de oração, de doce calma e devoção, que eleva ao céu o seu odor, em cheiro suave a meu Senhor, e fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de
céu junto ao Senhor será eterno meu louvor. Vamos orar. Querido e bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que tivemos de poder meditar neste salmo que nos fala sobre a felicidade e como é que tu podes ser responsável da felicidade na nossa vida. Abençoa-nos, Pai, com esta liberdade, que a nossa espiritualidade não seja um sonho, mas que possa ser uma realidade a teu lado. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos coragem para podermos semear hoje, talvez com lágrimas, mas que no momento da colheita, Senhor, que nós possamos viver esta alegria plena, que é estar contigo e viver contigo e por ti. Abençoa cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigado pela tua companhia, obrigado pelo teu louvor e obrigado também pela tua dedicação com este canal e com este programa e também com a igreja. Que Deus te possa abençoar grandemente. Eu despeço-me aqui e vemo-nos na próxima terça-feira quando falarmos sobre o próximo salmo. Que Deus vos abençoe. Até lá. Tchau, tchau.